de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 35. Na manhã seguinte, ao despertar, Elizabeth encontrou em seu espírito os mesmos problemas e meditações que, na véspera, o sono acabara por vencer. Ainda não se recompusera da surpresa. Era-lhe impossível pensar em outra coisa. E, incapaz de encontrar uma ocupação que a distraísse, resolveu, logo após o café da manhã, fazer um pouco de exercício ao ar livre. Encaminhara-se para seu passeio favorito, quando a deteve a lembrança de que Mr. Darcy costumava por lá aparecer. E, em vez de penetrar no parque, Elizabeth tomou a vereda que o bordejava. A cerca do parque acompanhava a estrada de um dos lados, e em breve ela passou por um dos portões. Após percorrer por 2 ou 3 vezes aquele trecho da vereda, sentiu-se tentada, pela beleza da manhã, a parar em um dos portões e contemplar o parque. Durante as 5 semanas que permanecera em Kent, uma grande transformação se operara, e cada dia as árvores ficavam mais verdes. Elizabeth preparava-se para continuar o passeio quando, no pequeno bosque que limitava o parque, avistou, de relance, um homem caminhando em sua direção. Receando que se tratasse de Mr. Darcy, Elizabeth tratou de se afastar, mas a pessoa já se encontrava suficientemente perto para poder vê-la. Apressando o passo, essa pessoa aproximou-se e pronunciou o nome de Elizabeth. Ela estava de costas, mas ao ouvir seu nome, embora reconhecesse a voz de Mr. Darcy, voltou a acercar-se do portão. Ele, do outro lado, fizera o mesmo, e estendendo-lhe uma carta que ela instintivamente aceitou, disse-lhe com ar altivo: "Andei pelo bosque na esperança de a encontrar. Quer dar-me a honra de ler esta carta?" E, fazendo uma ligeira reverência, voltou-se e partiu. Sem nenhuma expectativa de prazer, mas com grande curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, com um espanto sempre crescente, viu que o envelope continha 2 folhas de papel inteiramente preenchida por uma letra apertada. Prosseguindo pelo seu passeio pela Alameda, Elizabeth começou a ler. A carta estava datada de Rosings, das 8 horas da manhã, e constava do seguinte: "Não fique alarmada, minha senhora, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela contenha repetição daqueles sentimentos ou a renovação daquelas propostas que ontem à noite lhe causaram tanto repúdio. Escrevo-lhe sem nenhuma intenção de a aborrecer ou de me humilhar, insistindo em exprimir esperanças de que,
para a felicidade de ambos, não poderão ser esquecidas cedo demais, e o esforço que esta carta poderá representar para mim ao escrevê-la e para a senhora ao lê-la teria sido poupado, acaso o meu caráter não exigisse que ela fosse escrita e lida. Necessito, pois, que me perdoe a liberdade com que exijo sua atenção. Sei que os seus sentimentos hão de concedê-la com relutância, mas não posso deixar de o fazer. 2 foram as acusações que ontem à noite me fez, diferentes, tanto na natureza como por sua importância. Acusou-me primeiro de haver separado Mr. Bingley de sua irmã, indiferente aos sentimentos de ambos. E segundo, de haver arruinado a possibilidade imediata e as possibilidades futuras de Mr. Wickham, desafiando abertamente quaisquer direitos, a própria honra e a humanidade. Ter repudiado voluntária e gratuitamente o companheiro de minha infância, o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dependia exclusivamente da nossa proteção e a quem esta fora prometida, seria uma perversidade incomparavelmente mais grave do que a separação de 2 pessoas cuja afeição, embora verdadeira, nunca poderia ter crescido excessivamente durante aquelas poucas semanas que estiveram juntas. Espero, de futuro, estar salvaguardado da severidade das censuras que me foram feitas com tanta veemência sobre esses 2 casos, após a leitura da seguinte explicação de meus atos e seus motivos. Se nessa minha exposição me vir na iminência de exprimir sentimentos que a possam ofender, apenas me resta participar-lhe meu sincero pesar. A necessidade a isso me obriga, e quaisquer outras desculpas seriam absurdas. Pouco tempo depois da nossa chegada em Hertfordshire, percebi, juntamente com outras pessoas, que Bingley preferia sua irmã mais velha a qualquer outra jovem na região. Porém, foi só por ocasião do baile em Netherfield que pela primeira vez receei que ele se apaixonasse seriamente. Já várias vezes o vira apaixonado. No baile, enquanto dançava com a senhora, soube, através da informação acidental de Sir William, que as atenções de Bingley para com sua irmã tinham dado margem a um rumor geral acerca do casamento de ambos. Sir William fez referência a isso como a um acontecimento positivo, do qual só a data era incerta. A partir desse momento, dediquei toda a minha atenção à atitude de meu amigo. E reparei que a inclinação dele por Miss Bennet era mais evidente do que qualquer uma das que lhe tinha visto anteriormente. Observei também sua irmã. O olhar e as maneiras eram francos, alegres e atraentes, como sempre, mas sem qualquer sintoma especial de afeição, o que definitivamente me convenceu de que, embora ela aceitasse as atenções de Bingley com prazer,
Não as provocava porque participasse do mesmo sentimento. Aqui, se a senhora não se enganou, fui eu que me enganei. Seu conhecimento íntimo de sua irmã tornará mais provável a última hipótese. Nesse caso, se meu erro me levou a infligir um desgosto à sua irmã, seu ressentimento não é injustificado. Porém, nada me impedirá de afirmar que a serenidade do rosto de sua irmã e a tranquilidade de seus modos eram tais que trariam ao observador mais perspicaz a convicção de que, apesar de toda a amabilidade de seu temperamento, o coração não era dos mais fáceis de atingir. É certo que desejava acreditar na indiferença dela, mas ouso afirmar que minhas investigações e decisões não são geralmente influenciadas por minhas esperanças ou receios. Não foi porque o desejasse que acreditei na indiferença de sua irmã, mas simplesmente porque cheguei a essa convicção imparcial, e ela é tão sincera quanto meu desejo. Minhas objeções contra tal casamento não foram apenas aquelas que ontem à noite lhe expus, e que, no meu caso, exigiram toda a força da paixão para serem vencidas. A desigualdade social não representaria um mal tão grande para meu amigo como para mim. Mas existiam outras causas para minha resistência. Causas que, embora ainda existentes e idênticas para ambos os casos, eu tentei esquecer porque não diziam imediatamente respeito a mim. Tais causas necessitam ser mencionadas, embora sumariamente. A situação da família de sua mãe, se bem que pouco recomendável, nada era em comparação com aquela falta total de delicadeza tão frequente e quase permanentemente demonstrada por tal senhora, por suas 3 irmãs mais jovens e por vezes até por seu pai. Perdoe-me, custa-me ofendê-la. Contudo, qualquer que seja o aborrecimento que os seus parentes mais próximos lhe possam causar, ou a tristeza que a presente descrição não deixará de lhe suscitar, espero que a seguinte reflexão lhe sirva de consolo. Que o fato universalmente reconhecido de que tanto a senhora como sua irmã mais velha sempre se comportaram de modo a evitar uma censura semelhante é o melhor elogio que se poderá fazer à sensatez e ao caráter de ambas. Acrescentarei apenas que tudo o que se passou naquela noite veio confirmar minha opinião sobre todas as pessoas em questão e fortalecer minha resolução de proteger meu amigo de uma aliança que eu considerava altamente desastrosa. Ele deixou Netherfield no dia seguinte, como de certo está lembrada, com a intenção de regressar em breve. Devo agora explicar qual a minha interferência no caso. A inquietude das irmãs de Bingley fora igualmente despertada e logo descobrimos a coincidência dos nossos sentimentos a tal respeito. E, convencidos da urgência em afastar o irmão, decidimos acompanhá-lo a Londres. Foi o que fizemos.
e não perdi tempo em revelar a meu amigo os inconvenientes de sua escolha. Descrevi-os e frisei-os com toda a gravidade a ele. No entanto, por mais que esta advertência possa ter abalado sua resolução, não creio que ela teria sido suficiente para impedir o casamento, se não tivesse sido apoiada pela afirmação que não hesitei em fazer de que sua irmã lhe era indiferente. Ele acreditara até aquele momento que Miss Jane correspondia sinceramente à sua afeição, senão com igual intensidade. Mas Bingley é, por natureza, muito modesto e comovedoramente dependente de minha opinião. Convencê-lo, portanto, de que ele estava enganado não foi tarefa difícil. Persuadi-lo de voltar a Hertfordshire, após ter firmado o primeiro ponto, foi coisa de um instante. Não me arrependo de o ter feito. Existe apenas uma parte de minha conduta que não me satisfaz inteiramente, pois condescendi em usar de certos artifícios para esconder de Bingley o fato de sua irmã se encontrar em Londres. Sabia dessa presença, bem como Miss Bingley, mas o irmão dela ainda agora o ignora. É talvez provável que eles se encontrassem sem outras consequências. Mas seu afeto não me pareceu suficientemente extinto para que ele pudesse ver sua irmã sem correr algum perigo. Talvez tal encobrimento, tal subterfúgio, seja indigno de mim. Contudo, é um fato consumado e assistido das melhores intenções. Sobre este assunto, nada mais se me oferece dizer-lhe, nem outras explicações a dar-lhe. Se acaso causei desgosto à sua irmã, foi sem saber que o fiz. E embora os motivos que inspiraram minha conduta lhe pareçam naturalmente insuficientes, não vejo ainda razões para condená-los. Quanto à outra acusação que me foi feita, a mais grave e a que diz respeito a Mr. Wickham, só poderei refutá-la revelando-lhe a história de sua relação com minha família. Ignoro se ele formulou alguma acusação particular à minha pessoa, mas acerca da verdade do que vou relatar, poderei indicar-lhe mais de uma testemunha insuspeita. Mr. Wickham é filho de um homem muito respeitável, que durante vários anos geriu os bens da propriedade de Pemberley e cuja conduta irrepreensível no desempenho de seu cargo mereceu, naturalmente, a gratidão de meu pai, que se refletiu, sobretudo, em George Wickham, seu afilhado, para com o qual se mostrou de uma generosidade sem limites, e lhe devotou grande afeição. Meu pai pagou-lhe os estudos em um colégio e mais tarde em Cambridge. Auxílio este deveras importante, pois o pai de Mr. Wickham, que as extravagâncias da esposa privavam quase sempre do necessário, não estava em condições de dar ao filho uma educação liberal. Meu pai não só apreciava a companhia de George Wickham,
cujas maneiras, aliás, eram sempre muito cativantes, como tinha por ele a maior admiração. E alimentando a esperança de que o rapaz abraçasse a carreira eclesiástica, tencionava reservar-lhe um lugar nesta. Quanto a mim, desde há muito tempo que me desiludira a respeito dele. As suas más inclinações, a falta de escrúpulos que ele tinha o cuidado de esconder de seu melhor amigo, não poderiam passar despercebidas a um rapaz de sua idade, que o observava e tinha oportunidade de o ver em momentos de descuido, coisa que a Mr. Darcy era totalmente impossível. De novo, me vejo forçado a magoá-la. Até que ponto só a senhora o poderá dizer. Mas quaisquer que sejam os sentimentos que Mr. Wickham lhe possa ter inspirado, a suspeita que alimento acerca desses sentimentos não me impedirá de lhe revelar o verdadeiro caráter de tal pessoa, e apenas constituirá mais um motivo. Meu excelente pai morreu há cerca de 5 anos, e sua afeição por Mr. Wickham manteve-se tão firme até o fim que, nas suas últimas vontades, me recomendou que me encarregasse de velar pelo bem-estar de seu afilhado. E, acaso ele sempre se ordenasse, providenciasse para que ele fosse ocupar um importante posto, mal este vagasse. Deixou-lhe também um legado de 1000 libras. O pai dele não sobreviveu muito tempo ao meu, e meio ano após estes acontecimentos, recebi uma carta de Mr. Wickham em que ele me informava ter decidido não tomar ordens e me pedia o adiantamento da compensação pecuniária pelo lugar que ele nunca ocuparia. Tencionava, acrescentava ele, dedicar-se ao estudo de direito e esperava que eu compreendesse que o rendimento das 1000 libras não bastariam para tal. Apesar de meu desejo em acreditar em sua sinceridade, não o consegui. Mas, mesmo assim, mostrei-me favorável à sua proposta. Eu sabia que Mr. Wickham nunca enveredaria pela carreira eclesiástica. O assunto foi em breve arrumado. Ele desistiu de toda a proteção relativa à sua entrada na igreja, mesmo se algum dia estivesse em situação de recebê-la, e aceitou em troca a quantia de 3.000 libras. A partir daí, nada tínhamos que dizer um ao outro. O que eu sabia a respeito dele era suficiente para não o desejar como amigo. Não o convidava para Pemberley, nem procurava sua companhia na capital. Aí, instalado, creio que praticamente sempre, sua pretensão de estudar direito não passou de um subterfúgio. E, achando-se nessa altura liberto de qualquer obrigação, entregou-se a uma vida de indolência e dissipação. Durante 3 anos, poucas notícias tive dele, mas quando faleceu a pessoa que ocupava o posto que lhe fora destinado, ele tornou a escrever-me, solicitando sua apresentação para o dito lugar. Sua atual situação, dizia ele, e o que não me custou a acreditar, era bastante precária.
Descobrira que o estudo de direito era pouco proveitoso e estava agora absolutamente resolvido a tomar ordens, acaso eu o apresentasse para o posto que acabara de vagar, coisa de que ele não duvidava, pois estava informado de que não havia outro pretendente e confiava que eu tivesse presente as intenções de meu venerando pai. Creio que não me censurará por lhe ter recusado tal pretensão e rejeitado todas as suas tentativas no mesmo sentido. Seu ressentimento foi proporcional à situação desesperada em que se encontrava e mostrou-se, sem dúvida, tão violento no ataque que a minha pessoa fez, na opinião dos outros, como nas recriminações que me dirigia. Após esse período, todas as relações de mera formalidade foram cortadas. Como ele viveu, não sei. Mas no verão passado tornou a atravessar-se em meu caminho e da forma mais repugnante. Devo agora mencionar certas circunstâncias que eu mesmo desejaria esquecer e que apenas uma obrigação tão forte como a atual me levam a revelá-las a alguém. Depois de ter dito isso, confio inteiramente em sua discrição. Minha irmã, 10 anos mais jovem do que eu, foi deixada em tutela ao sobrinho de minha mãe, Coronel Fitzwilliam, e a mim próprio. Há cerca de 1 ano, ela saiu do colégio e foi morar para Londres, na companhia de uma senhora encarregada de superintender em sua educação. No verão passado, ela e essa senhora foram para Ramsgate. Mr. Wickham, obedecendo sem dúvida a um plano, partiu para o mesmo lugar. Descobriu-se depois que houvera um entendimento prévio entre ele e Mrs. Young, sobre cujo caráter nos enganamos desgraçadamente. Com o auxílio e a conivência de tal pessoa, George Wickham conseguiu captar de tal modo as boas graças de Georgiana, cujo coração extremamente afetivo conservava ainda viva a impressão da bondade com que ele a tratara em criança, que ela se convenceu de que o amava realmente e consentiu em ser raptada. Ela tinha, então, apenas 15 anos. O que lhe servirá de desculpa. E após ter constatado sua imprudência, tenho o consolo de poder acrescentar que soube disso por ela própria. Cheguei a Ramsgate inesperadamente 1 ou 2 dias antes da projetada fuga. E Georgiana, incapaz de suportar a ideia de desgostar e ofender um irmão que ela considerava quase como um pai, confessou-me tudo. Pode bem imaginar como me senti e como agi. A fim de não prejudicar a reputação de minha irmã e não ofender os seus sentimentos, abstive-me de qualquer ato de represália em público, mas escrevi a Mr. Wickham, que partiu imediatamente. Quanto a Mrs. Young, não hesitei em despedi-la. O principal objetivo de Mr. Wickham era, sem dúvida, apoderar-se da fortuna de minha irmã, que é de 30.000 libras. Mas não posso deixar de pensar
que o desejo de se vingar de mim tenha também influído fortemente nele. Sua vingança seria, de fato, completa. Esta é, minha senhora, a narrativa fiel dos acontecimentos que nos dizem respeito a ambos, e se não a rejeitar como absolutamente falsa, espero que me sirva de atenuante para a crueldade com que agi contra Mr. Wickham. Não sei de que modo, nem as falsidades que ele usou para atrair a sua causa. Mas o êxito por ele alcançado não é de estranhar. Dada sua ignorância total dos fatos e dos personagens, não só não estava em seu poder desmascarar essas falsidades, como, além de tudo, seu temperamento não é dado à desconfiança. Talvez se surpreenda por eu não lhe ter contado tudo isto ontem à noite. Mas naquele momento não tinha suficiente domínio sobre mim mesmo para decidir o que devia e o que não devia revelar. Quanto à verdade de tudo o que aqui ficou relatado, posso apelar particularmente para o testemunho do coronel Fitzwilliam, que, dado o nosso parentesco e constante intimidade, e, sobretudo, sua qualidade de executor testamentário de meu pai, foi posto necessariamente a par de todos os detalhes concernentes a esses acontecimentos. Se acaso a antipatia que por mim nutre a impedir de dar o devido valor às minhas asserções, o mesmo não acontecerá em relação a meu primo. E para que haja a possibilidade de consultá-lo, procurarei entregar-lhe esta carta logo de manhã. Acrescentarei apenas: Deus a abençoe. Fitzwilliam Darcy. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Um grande abraço e até a próxima!